Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, estou aqui na companhia de Regiane Garcia, nossa psicóloga e sexóloga aqui do grupo CREMED Vida Mental. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante, a gente quer descobrir muitas coisas que envolvam psicologia e sexologia. Um prazer, Regiane, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigada pela oportunidade, vamos bater um papo legal, vamos conversar sobre aspectos da mente humana. Legal. Regiane, me conta um pouco da sua formação acadêmica. Eu tenho formação em psicologia, eu me formei em psicologia em 1995, faz um tempo. Fiz pós-graduação, minha primeira pós foi em psicodrama. Psicodrama é uma área, uma abordagem da psicologia no atendimento clínico. Depois eu fiz especialização em sexualidade, né, pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, e há uns 8 anos atrás eu fiz licenciatura em História. Eu gosto muito de estudar e eu achei que estudar a história da humanidade ia trazer para mim um aumento de repertório, enfim. Eu amei história, dei aula, fui professora do ensino médio durante 3 anos. Legal. Mas eu era muito mais psicóloga do que professora. Eu sabia da psicologia, da sexologia, do psicodrama, mas eu não sabia da história. Que legal. Fiz licenciatura em 2012. 2012 eu comecei a licenciatura em História. Eu queria voltar a fazer outra faculdade, porque assim, as pessoas às vezes perguntam para mim, por que você não faz um mestrado, um doutorado, né? Que seria, na verdade, a trajetória de uma carreira de quem gosta de estudar e tal. A questão é que o mestrado e o doutorado, eles afunilam o conhecimento, né? Você vai ficando especialista, e eu, na verdade, eu quero ampliar, né? Quando eu resolvi fazer História, a minha ideia era ampliar o conhecimento, e não afunilar, né? E é muito interessante, porque, por exemplo, no dia 9 de março, eu fiz uma palestra online para o pessoal da medicina da Unisa. A gente conversou sobre a sexualidade feminina, como é que tá. E aí eu fiz uma contextualização histórica para elas, né? Legal. Eram majoritariamente mulheres na live, na palestra, e eu fiz uma contextualização histórica, né, da mulher, da sexualidade da mulher, desde o descobrimento do Brasil e tal. Então, estudar história me ajudou muito, contextualizou muito o meu trabalho como psicóloga. Que legal. E por qual motivo você escolheu a psicologia? Assim, tipo, tantas carreiras aí. Você sempre soube que queria ser psicóloga ou você queria seguir uma outra carreira? Então, na verdade, lá na minha adolescência, né, eu entrei na faculdade de psicologia com 17 para 18 anos, porque eu saí do ensino médio e já ingressei na faculdade. Lá naquela época, eu sempre fui uma pessoa ligada às humanas, às ciências humanas, né? Eu sou péssima em matemática, eu sou péssima Somos em dois, número. eu também. Eu odeio matemática, não gosto. Então, assim, eu brinco que eu sou tão ruim em exatas que eu não conto nem vantagem. Essa foi boa, vou usar essa daí. Mas assim, então eu estava na área de humanas, e naquela época era aquela coisa, né? Jornalismo, eu tinha muita vontade de fazer jornalismo. Legal. Então eu estava muito assim, e psicologia estava. Só que eu, no ensino médio, naquela época, no meu ensino médio, a gente tinha psicologia no ensino médio. E eu tive uma aula de psicologia com uma professora no 2º ano e eu me encantei. Conhecendo essa professora e conversando com ela, eu resolvi que eu ia fazer psicologia, que eu ia ser psicóloga e que eu ia cuidar, né? Eu ia cuidar das pessoas do ponto de vista psicológico. E deu, né? E estou até hoje aqui. Hoje eu atuo na área clínica, na CREMED, e também na área social, com uma ONG, que se a gente tiver tempo eu falo, né? Que é o Barong, né? Uma ONG de prevenção de saúde sexual. E é isso, né? Eu costumo dizer, Renan, que a psicologia me escolheu, eu escolhi a psicologia. Legal. E você lembra, assim, do seu primeiro atendimento que você fez? Eu me lembro. Como foi esse primeiro atendimento? Eu me lembro que assim, 2 atendimentos marcaram muito para mim. O primeiro atendimento da faculdade, na clínica escola, porque a formação de psicologia
Hoje pode ser que tenha algumas diferenças, mas naquela época a gente só fazia o atendimento no 5º ano, no último ano da faculdade. E eu me lembro que eu atendi, como a gente estava dentro de uma clínica escola, a gente atendia muitos estudantes da própria universidade, de outros cursos. Entendi. Né? E eu me lembro que a minha primeira paciente foi uma estudante de jornalismo. Ela fazia jornalismo na Metodista, eu fiz Metodista, uma instituição que eu tenho um grande carinho, porque a minha formação na Metodista foi uma formação muito boa, muito consistente. E ela foi a minha primeira paciente na clínica escola, que eu me lembro. Né? Teve outras, tinha adolescente. Eu já sabia, quando eu comecei, que eu não queria atender criança. Eu sempre tive o meu enfoque muito maior no adolescente e no adulto. E uma outra paciente importante que eu atendi também, que eu me lembro, foi uma primeira paciente, quando eu comecei a fazer a especialização em psicodrama, eu conheci uma psiquiatra nessa formação e ela me convidou para trabalhar com ela. Então eu comecei a trabalhar, os meus primeiros atendimentos foi na psiquiatria e foi uma grande escola para mim. Né? Foi, na verdade, a extensão da faculdade. Né? E eu lembro que eu comecei a atender com essa médica e ela dizia para mim, eu vou te dar 2 pacientes. Eu preciso ver como é que você vai se deslanchar, né? Como é que você vai... Ela queria saber como é que eu era jovem, estava recém-formada, né? Apesar que eu pagava supervisão na minha formação, é muito comum, quando você se forma, você pagar um supervisor, um profissional que mais experiente que você para te auxiliar nos atendimentos clínicos, né? É uma profissão de muito investimento, porque você investe na sua psicoterapia, né? Eu fiz psicoterapia por 20 anos, e ainda faço, e você investe muito nessa coisa de contratar um profissional para te auxiliar nos primeiros atendimentos. Então, é complexo. E eu me lembro da paciente que eu atendi, nessa primeira paciente da clínica de psiquiatria que eu comecei a trabalhar, já formada. Me lembro, assim, vagamente, eu não consigo me lembrar o nome da pessoa, mas eu me lembro mais ou menos a história de uma jovem de 20 e poucos anos. Né? Legal. E aí uma outra história interessante, quando eu comecei, eu me formei com 23 anos. Eu era uma menina. E quando eu comecei a atender, eu lembro que quando eu atendia pessoas de mais idade, né, eles me chamavam de menina. Era muito interessante. Boa tarde, menina, tudo bem? Como vai? Né? Então, é interessante. Né? Legal. Regiane, muitas pessoas têm dúvida da diferença entre psiquiatria e psicologia. Você pode explicar pra gente essa diferença? A gente fala bastante disso, né? A psiquiatria, ela é uma especialidade da medicina. Então, o médico, o psiquiatra, ele é médico, né? Não existe um psiquiatra que não seja médico, né? Então, o médico, a médica. Então, a psiquiatria, ela vem do ramo da medicina. Ela é uma especialidade, assim como a ginecologia, como a dermatologia. É uma especialidade, é um braço da medicina. A psicologia, ela veio muito da filosofia. Então a psicologia, ela trabalha muito com a fala, com a conversa, com as técnicas para a gente entender o que se passa na cabeça de uma pessoa, por que a pessoa pensa de determinadas maneiras, por que ela sente determinadas coisas, por que ela tem determinados comportamentos. Então a psicologia, ela é da área da saúde, né? Mas ela não está ligada à medicina. Para você ter uma ideia, Renan, ela é novinha, ela é uma menina. Ela tem a regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil aconteceu em 1962. Nossa. Então é recente, né? Assim, século XX, né? Foi um pouco, depois de alguns anos eu nasci, né? E a psicologia estava sendo regulamentada como profissão. Então ela assiste a pessoa, mas ela assiste através de técnicas de diálogo. A medicina, a psiquiatria medica, prescreve medicações que as pessoas vão fazer uso para ajudar nos seus transtornos, nas suas dificuldades. A psicologia trabalha com a fala, com técnicas, com conversas, com diálogos. E a partir daí
E uma coisa importante, o próprio vínculo com o terapeuta, né? É muito importante esse vínculo de confiança, que esta relação psicólogo-paciente vão sendo construídas gradativamente e é onde a pessoa consegue ter a sua melhora, né? A Unifesp, ela fez uma pesquisa há uns anos atrás e ela comprovou o efeito da psicoterapia na mudança da química do cérebro. Então, por isso que a psiquiatria e a psicoterapia, elas caminham de mãos dadas, porque você mudar o seu esquema de pensamento, você mudar a maneira que você olha para a sua vida, que você olha para você mesmo, mexe na química do cérebro. Por isso que o ideal é medicação e terapia. Legal. Outra coisa, aproveitando aqui o ensejo, terapia com psicoterapeuta, tá? Terapia com psicólogo. Porque hoje a gente tem uma gama aí de modinhas, né, de terapeutas que fazem cursinhos e saem atendendo, né? E é muito complicado isso, porque precisa de uma formação mais ampla, sabe? Regiane, em qual momento procurar um psiquiatra, em qual momento procurar um psicólogo? Essa procura, ela pode ser uma procura conjunta, o paciente pode só procurar o psicólogo, ou ele necessariamente precisa de um psiquiatra para ter um encaminhamento para o psicólogo? Então, tudo depende aí de caso para caso, né? Eu acho que a procura de um médico, ele acontece quando você está com muita dificuldade. Então vamos dar um exemplo prático, né? Você está tendo crise de ansiedade, você está tendo crise de pânico. Você não sabe o que está acontecendo com você. Do nada você começa a sentir umas coisas. É lógico que não é bem do nada. Quando a gente vai investigar, a pessoa já está sentindo algumas coisas, mas são pequenos sintomas que ela não dá muito significado, muita importância. E aí ela vai aumentando esses sintomas. Então, a procura do psiquiatra é importante quando os sintomas estão tirando a sua qualidade de vida. Sabe? Quando ou a depressão, ou a ansiedade, ou qualquer outro transtorno, medos, fobias, quando os sintomas, o que você está sentindo, está tirando a tua qualidade de vida, está te atrapalhando no trabalho, está te atrapalhando nos estudos, está te atrapalhando nas relações familiares ou nas relações com os amigos. Aí eu acho que é legal procurar o psiquiatra para conseguir um encaminhamento medicamentoso, porque o remédio ele vai mexer na química do cérebro e ele vai te ajudar a aliviar os sintomas, tá? O psicólogo, ele vai te ajudar a entender o porquê dos sintomas. Então, para ficar mais fácil a gente entender, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, me explica isso como se eu tivesse 5 anos de idade. Então, assim, para ficar bem fácil para entender. A medicação, ela vai trabalhar ela vai aliviar os sintomas. Ela vai dar conta de diminuir os sintomas para que a pessoa tenha qualidade de vida, para que a pessoa consiga reorganizar a sua própria vida. A psicoterapia, a psicologia, ela vai ajudar a entender o porquê do sintoma e o que aquele sintoma está querendo dizer. Porque a hora que eu entendo por que eu estou sentindo determinadas coisas, por que minha vida está assim, por que eu estou tendo crise de pânico, o que está acontecendo. A hora que eu entendo isso, eu consigo transformar, eu consigo aprender a lidar com o sintoma e ele vai diminuindo também, né? Ele também vai tendo menos importância e menos significado. Então, você pode procurar, as pessoas procuram o psiquiatra geralmente por conta de aliviar os sintomas, mas as pessoas podem chegar por várias vias. Muitas pessoas chegam para mim direto comigo, vem direto com o psicólogo, porque está angustiada, porque quer conversar, quer falar, está com a vida cheia de problemas e precisa de um espaço protegido. O que é o setting terapêutico? É um espaço protegido onde você vai poder falar da sua vida, do que você quiser, do que te angustia, sem julgamento, né? O mais importante da formação do psicólogo é aprender a ouvir e não julgar, sabe? Simplesmente ouvir aquela pessoa, entrar naquela história sem julgamento de valor. Tá certo, tá errado, é bom, não é bom, sem julgamento. A gente vai, paciente e terapeuta vai descobrindo juntos os caminhos. Quando o paciente chega para mim direto e não passou para o médico, se eu ver a necessidade, e a maioria das vezes eu vejo, eu encaminho para o psiquiatra. Diz, olha, vai tomar medicação,
passa no médico, recebe a orientação dele, porque esse tipo de tratamento com remédio vai ajudar o nosso tratamento aqui com o bate-papo. Entendi. Legal. E é muito interessante essa parte de caminhar junto a psicologia e a psiquiatria, né? Porque vocês se conversam, né? O médico profissional e o profissional psicólogo. Existe alta na psicologia? Então, é complicado, né? Essa questão. Porque eu conheço pessoas que tipo, fazem terapia tipo, há 20 anos e tipo, o psicólogo tipo, muda de psicólogo, vai para outro, o psicólogo mudar, acaba morrendo, tipo, ele vai com outra mudar, pessoa. Pode não mudar, pode ter alta, pode não ter alta. É complicada essa coisa da alta, né? Porque eu acho que juntos, como é uma parceria, que é uma coisa diferente, não que na psiquiatria e com o médico não existe parceria, existe sim, né? Mas a coisa é um pouco mais vertical, né? O médico detém o conhecimento sobre a droga, ele vai prescrever e ele vai acompanhar os sintomas e blá blá blá. Na terapia, a gente também detém o conhecimento teórico, mas a coisa é um pouco mais horizontal no sentido da parceria. Porque sem o paciente querer participar do processo, eu não faço nada, eu não consigo, né? Então a gente precisa dessa parceria. Acredito eu que em algum momento os dois conversam e conseguem chegar numa questão de alta. Eu costumo dizer que os pacientes geralmente se dão alta. Porque é muito difícil você chegar para o paciente e falar, você está ótimo, viu? Você pode ir embora, você está bem. Porque é isso, muitas vezes o que traz a pessoa à terapia no primeiro momento, por que a pessoa fica 20 anos fazendo terapia? Porque assim, o que traz a pessoa no primeiro momento já foi resolvido. Só que a pessoa sente a segurança de estar naquele espaço, de falar de cada passo da sua vida, sabe? E quando você faz um vínculo de confiança, você confia naquela pessoa. Aquela pessoa é o profissional que você pode contar tudo da sua vida. É como se fosse um casamento. Exatamente. Agora, pode ter mudanças? Pode. Eu até acho que em alguns momentos, eu até acho que é interessante que se mude de profissional, né? Para experimentar outras coisas, mas o vínculo nesta relação é muito importante. Sem o vínculo, não tem o tratamento. Então, tem que ter o vínculo. Legal. Agora a gente vai entrar em um assunto assim que é muito do meu interesse e várias pessoas também querem saber sobre isso. Você é especializada em sexologia também, né? Afinal, o que um sexólogo faz? O que uma sexóloga faz? Porque tem muita gente que tipo, entende de um jeito completamente diferente. E eu queria que você falasse pra gente. Então, a sexologia ela é uma área do conhecimento humano, né? Então é muito interessante quando eu vou fazer palestra para adolescente, a gente deixa isso muito claro, né? Porque senão eles ficam com a impressão de que a gente vai falar de putaria, né? E na verdade não, a gente estudou um aspecto do ser humano, como ele se desenvolve, suas patologias, seus transtornos, seus problemas, e a gente vai cuidar. Como é que a gente cuida? A gente pode cuidar com a educação, que é fundamental, porque a gente vai educar a sexualidade, a gente vai orientar as pessoas, a gente vai conversar sobre vários aspectos da sexualidade. E a gente pode tratar, no caso da terapia da sexualidade. A terapia da sexualidade é uma terapia que cuida das disfunções. Ou seja, o que é uma disfunção? Disfunção, uma coisa que não está funcionando. Então, seja no âmbito masculino, seja no âmbito feminino, né? É o que não funciona, o que está inadequado. Isso a gente cuida na terapia. E na educação, através de palestras, de oficinas, de capacitações, a gente fala do desenvolvimento da sexualidade desde a criança até a terceira idade. A gente conversa sobre doenças, a gente conversa sobre contracepção, a gente conversa sobre a correlação da sexualidade com a saúde mental, a gente conversa sobre direitos humanos, a gente conversa sobre adolescência, a gente conversa sobre o respeito com o outro, o autocuidado, cuidado com o outro. Então isso que faz um sexólogo. Palestras, educação e saúde. Para ficar mais fácil, é isso. Atua na área da educação com oficinas, aulas e palestras e atua na área da saúde com tratamento, com cuidado específico
e individual da sexualidade. A gente tem na CREMED muitos casos de questão de identidade de gênero, né? Adolescentes que chegam muitas vezes com depressão, mas que na verdade tem uma confusão de identidade de gênero. Às vezes é uma menina que se sente um menino, gosta da questão do universo masculino, às vezes é um menino que se sente uma menina, e isso causa muitos transtornos, isso causa muitas complicações, principalmente na adolescência. Então a gente acolhe esse adolescente, a gente vai cuidar dele na questão da psicoterapia, mas com um enfoque muito legal na sexualidade. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Não acho que não desconfio que nenhum colega meu, psicólogo que não seja sexólogo, possa cuidar sim de uma pessoa com questão de identidade de gênero. Eu acho que pode, ou de orientação sexual. Pode sim, às vezes faz um trabalho excelente, mas com a especialização em sexualidade o olhar da gente é um pouco mais aguçado para essa área. A gente tem um enfoque nessa área porque a gente estuda, né? Então você estuda muito, você acompanha congressos, acompanha o pessoal, porque a sexualidade ela tem 3 caminhos de estudo: a medicina, a psicologia e a sociologia. Então, através das ciências sociais, a gente também estuda essa questão dos direitos dos homens, dos direitos das mulheres, da questão LGBTQIA+. Tudo isso é muito as ciências sociais que traz pra gente essa discussão, né? Então, deu para entender? Claro, deu para entender. O que faz um sexólogo? E é um grande tabu na educação a questão da sexologia dentro da escola. Eu acho que é extremamente importante, mas tem pessoas que acham que não é importante a sexologia na escola. Eu queria ouvir você já sabendo a sua resposta. Não, importante não, é fundamental. Assim como a matemática e a língua portuguesa. A questão é a seguinte: as pessoas, elas questionam a educação sexual na escola porque elas não sabem o que se faz, né? Eu sempre falo, eu trabalho no Barong, e no Barong a gente faz muitas palestras em escola, a gente vai agora, final de abril, a gente vai para o Pará, né, a fazer um trabalho com um projeto com uma mineradora. A gente vai fazer um trabalho de capacitação de professores da rede pública, né? Então, é importante, eu sempre falo, das pessoas falam, não deveria ter, não sei o que, é a família que tem que educar esse aspecto. Eu gostaria de chamar a pessoa para vir conhecer o nosso trabalho, para ver o que faz um sexólogo dentro de uma escola, para você ver a importância que tem. Porque as pessoas têm uma ideia, Renan, de que educar a sexualidade é falar de sexo, e não é. A sexualidade ela pode ser educada desde a pré-escola, quando você ensina a criança a lavar as mãos quando ela sai do banheiro, que ela fez xixi ou cocô. Isso tem a ver com sexualidade, higiene. Cuidar do próprio corpo. Quando for fazer xixi, se limpar direitinho, né? O menininho, cuidar do seu pênis também, como a menininha cuida da sua vagininha. Entender e cuidar da questão do respeito, não deixar ninguém estranho tocar no seu genital ou no seu corpo. Tudo isso a gente pode ensinar para uma criança. Exatamente. A partir dos 3 anos de idade. Porque dependendo da criança, a criança não vai falar isso para a mãe, né? E você não está falando de sexo. Você vai falar de sexo na adolescência, quando eles começam a querer transar. Aí você vai falar. Na fase adulta. Agora, na infância, você vai falar de autocuidado, do conhecimento do próprio corpo, do respeito do próprio corpo, e já não é segredo nenhum, aparece todas as vezes na mídia, palestras sobre sexualidade. Depois da palestra, numa escola ou outra, nesse Brasilzão nosso, a criança vai e se declara abusada sexualmente, conta para os pais, conta para o professor, por conta da palestra de sexualidade. Então é importante na prevenção dessas coisas. Ninguém vai falar de sexo com uma criança, mas a gente vai orientar. Até porque falar de sexualidade não é falar de sexo, é falar de afeto, é falar de cuidado, de autocuidado, de higiene, de amor, de desejo. É um pacote completo. Então, vai estudar a sexualidade primeiro, né? Vai ver o que se faz, o que faz um sexólogo, para depois você falar
que na escola não tem que ter educação sexual. Aliás, aproveitando, sexta-feira que vem eu vou estar num seminário, vai ser online, infelizmente, mas eu vou estar no seminário de Lima, no Peru, falando sobre o panorama da educação sexual no Brasil. E aí eu vou trazer também, nesse seminário, um pouco do que já aconteceu em tempos atrás no Ministério da Saúde, fazendo distribuição, não sei se você lembra, uma época em que tinha display de preservativo nas escolas. Então, uma coisa de você trazer a saúde sexual para a discussão, para você prevenir. Porque na hora que você abre para discussão e você orienta, você previne doença, você previne gravidez, você previne violência. Exatamente. Regiane, agora vamos mudar um pouquinho, eu queria entender o que é psicodrama. Porque, tipo, quando eu escuto essa palavra psicodrama, vem várias coisas na minha cabeça. Que drama, um pouco de psicologia, eu queria entender. É isso. É isso. Você já tem a resposta, do ponto de vista mais prático. Uhum. Psicodrama é uma abordagem da psicologia, uma forma de se trabalhar individualmente ou em grupos. Na terapia e na questão social e educacional também você pode aplicar o psicodrama, tá? Por que é psicodrama? Porque vem de drama, vem de teatro. Para o Moreno, Jacó Levi Moreno, que foi o criador do psicodrama, um vienense, ele era psiquiatra de formação, e o Moreno dizia que representamos papéis. Somos atores e representamos papéis na nossa vida. Nós aqui hoje, agora, estamos representando um papel. Você de entrevistador e eu de entrevistada no podcast. Tá? Então estamos aqui com um papel. Só que você tem outros papéis da sua vida. Você é irmão, você é filho, você é namorado, você é amigo, você é profissional, você é neto, você é tio, né? Você é um fiel da sua religião, da sua igreja, você é um aluno de um curso que você faz. Olha a gama de papéis. E o Moreno dizia que a gente adoece nos papéis. Né? O que a gente adoece psicologicamente? É nos papéis. Né? Então, o que a gente cuida no psicodrama? Dos papéis. Então, se a pessoa chegar lá, como é que está o seu papel? A pessoa, não, porque eu estou com um problema de relacionamento com meu filho adolescente. Então, vamos trabalhar esse papel de mãe e o papel de filha, que é o contraponto do papel de mãe. Ou seja, como é que você foi como filha? Como é que foi a tua história? Vamos ver agora aí como mãe. Vamos trabalhar essas questões para você entender um pouco por que você tem determinados comportamentos e determinadas emoções. E Moreno usava muito teatro para isso, né? Por isso psicodrama, né? Porque temos dramas internos nossos que a gente externaliza através dos papéis e a gente cura através dos papéis. Por isso que para o Moreno as relações humanas são fundamentais. Quando ele criou o psicodrama, ele não acreditava na psicoterapia individual. Era só psicoterapia de grupo. Porque ele diz que adoecemos psicologicamente no grupo, nos grupos, né? Por exemplo, grupo familiar, né? E a gente vai se curar nos grupos. Então, ele não acreditava na terapia individual. Depois de um tempo foi surgindo a possibilidade, e a gente hoje trabalha individualmente, mas a terapia de grupo ainda é show de bola, é muito interessante. Você compartilhar com as pessoas num setting terapêutico, num ambiente. Eu fui paciente de terapia de grupo, né? Eu costumo brincar que 1 ano de terapia de grupo é 5 de terapia individual. Porque só o fato de você compartilhar com os colegas de grupo, você já vai melhorando, você já vai, entendeu? Às vezes você entra numa sessão, você não abre a boca. Porque a pessoa traz uma demanda maior, mais séria. Só que o fato de trabalhar a demanda do outro, do papel, como o terapeuta fala, como as pessoas falam, aquilo te entra como uma luva e serve para você, para a tua vida, para a tua história. Além disso, né, além dessa visão do drama, dessa visão do ser humano como ator, existem algumas técnicas do psicodrama que facilitam o entendimento. Por exemplo, a encenação, a dramatização. Então eu vou te contar rapidinho uma passagem que eu tive a semana passada online. Presencial é mais legal, mas online. O paciente dizia para mim, estava já um paciente que está comigo já há algum tempo,
que ele sente que ele tem um lado muito ruim dele, que ele tem dois lados, ele tem um lado bom e um lado ruim. E que o lado ruim atrapalha, faz ele fazer umas coisas erradas e tal. E aí eu propus para ele uma encenação. Então eu fazia o papel da pessoa ruim e ele fazia o papel da pessoa boa. E aí nós traçamos um diálogo. Então eu pedia para ele, o que você falaria para a pessoa ruim? Que dicas você daria? Que conselhos você daria? E ele falou. E aí eu invertia. Então eu falava, agora eu sou a pessoa boa e você é a pessoa ruim. E a gente trocou. Ele teve altas sacadas a partir desse jogo. Foi uma questão de uma técnica lá de 15 minutos, se tanto. E ele teve altas sacadas. E ele deu uma evoluída no processo dele. Que essa semana ele falou, Jane, aquela sessão ficou ecoando na minha cabeça a semana inteira. Eu falei para ele, então, para mim também. Eu desliguei o computador e fui para frente do espelho. E falei, mulher de Deus, mandou bem, hein? Mandou bem, hein, Regiane? Então, é isso. Uma técnica, por exemplo, de você conversar com você mesmo junto com o terapeuta, facilitando essa encenação. Você consegue, sabe, ter sacadas de coisas que às vezes só falando você ia demorar mais. Então o psicodrama é isso, ele tem técnicas que facilita a questão vir à tona, sabe? Você ficar mais consciente de algumas coisas. Então também é isso, também facilita, né? E a visão que o Moreno tinha de um ser humano mais bonito. A minha formação é freudiana na faculdade, tá? Eu fui uma formação em psicanálise freudiana. Amo de paixão. Mas o Freud tinha uma visão muito negativa do ser humano. E o Moreno tem uma visão mais positiva aqui. Dá aqui dentro um link, sabe? Tem mais a ver com ele. Legal. Nossa, muito interessante essa questão do psicodrama. É muito. O psicodrama é fenomenal. A gente tem uma pergunta de um seguidor que antes da gente gravar esse podcast eu coloquei lá no meu Instagram, uma caixinha de perguntas, e teve uma seguidora que queria diferenciar depressão e ansiedade. Como que a gente consegue diferenciar? Interessantíssima essa pergunta, hein? É difícil às vezes. Eu gosto muito de dar um exemplo assim, ó. Depressão é o excesso de passado. É muito passado. O que me deprime? É ficar me lembrando, muitas vezes, de coisas ruins que eu vivi, de situações tristes, de coisas, entendeu? Então a depressão é o excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. O que vai ser? O que vai acontecer? Eu vou melhorar? Vai dar certo? Não vai dar certo? E agora? Eu vou conseguir pagar as contas? Eu vou conseguir escalar? Entendeu? Então, uma é o excesso de passado, a outra é o excesso de futuro. Só que elas acontecem muitas vezes misturadas. Então, às vezes é difícil nós mesmos que trabalhamos com isso, é difícil diagnosticar. Porque a pessoa chega com uma crise de ansiedade generalizada, mas ela está deprimida. Então, não é porque você está super pilhado que você não está deprimido. Porque a pessoa tem a ideia de que depressão é aquela coisa assim, né? Você ficar parado, também é, né? Também é. Depressão não é tristeza, você pode até ficar triste, mas depressão é vazio. É uma sensação de vazio, é um buraco. E a ansiedade também é uma sensação de buraco, só que você quer preencher com um monte de pensamento, preocupado com o futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser. Então elas acontecem misturadas, entendeu? Então com o tempo a gente vai conseguir identificar o que tem mais aqui e o que tem menos aqui. Muitas vezes a depressão vem sozinha. Muitas vezes a ansiedade vem sozinha. Eu já tive pacientes e tenho pacientes que têm ansiedade e não têm depressão. E muita gente tem depressão e não tem ansiedade. Elas podem acontecer separadas, mas elas também acontecem juntas. Como é que a gente vai descobrir? Com a consulta médica, sabe? Com o acompanhamento do psiquiatra, analisando como é que teu cérebro está lidando com a dose da medicação e com a componente que ele te deu, e com a psicoterapia, conversando, entendendo, sabe? É assim que a gente vai conseguir diferenciar
aonde está uma, onde está outra, se elas estão misturadas, se eu tenho mais uma coisa, se eu tenho mais outra. É com o tempo a gente vai descobrindo, e aí descobrindo o que rola, a gente consegue lidar com isso. Porque a questão do problema de saúde mental, Renan, não é ter ou não ter. Ter todo mundo tem, vamos combinar aqui entre nós, tá? Mas assim, é como lidar com ela. Porque há momentos da vida que a gente vai ter. Eu falei há pouco, gravamos uns vídeos agora há pouco, eu falei sobre saúde mental da mulher. Muitas vezes a mulher tem depressão, pequenos episódios depressivos ao longo do seu ciclo menstrual. Muitas vezes quando ela tem um bebê, ela também pode ter uma depressão pós-parto. Quando ela ficar mais velha, lá no climatério, que parou a menstruação, ela pode ter uma depressão por conta da queda de hormônio também. Então, ao longo da vida, a gente vai tendo as coisas, a gente vai sentindo coisas. E a gente pode desenvolver determinadas patologias a cada momento da vida. Mas vamos aprender a lidar. Esse é o segredo. Ótimo. Nossa, essa relação ansiedade e depressão foi muito, muito clara. Tipo, nossa. Eu acho que eu tenho um jeito, na verdade, assim, eu fui professora de história e eu cheguei à conclusão que eu era muito mais psicóloga dos meus alunos do que professora e que não era o meu lugar aquele, porque eu questionei o sistema de ensino. Eu dei aula para rede privada e eu questionei aquela coisa de excesso de conteúdo para vestibular e o não acolhimento à fase da adolescência. O não acolhimento essa fase tão complexa, tão complicada, me incomodava um pouco os professores adultos achando que um cara desanimado, chorando no banheiro é frescura, sabe? Então, me preocupou isso. Mas, de certa forma, eu sou didática para explicar. Eu acho que eu tinha que voltar para a sala de aula. Também concordo. Então, mas não para dar aula de história, quero dar aula de outra coisa. Mas você pensa em continuar estudar alguma outra coisa? Você pensou em fazer sociologia? Então, pensei sim, pensei em fazer outra faculdade, mas eu estava pensando em fazer uma especialização em saúde mental, mas uma coisa bem, eu gosto muito, mas eu acho que eu ainda preciso estudar mais. E eu queria muito dar aula no curso de psicologia, sabe? Eu queria muito lecionar. Eu não vou conseguir entrar numa grande universidade porque eu não tenho mestrado, né? Mas eu queria muito dar aula de psicologia porque eu acho que eu tenho tanta experiência prática que eu acho que eu poderia ajudar muitos alunos. E quem sabe uma hora eu consigo umas aulas aí. Legal. E uma última pergunta aqui de um seguidor que eu achei muito interessante também. O psicólogo, ele pode contar os segredos dele que ele conversou ali no momento da terapia para alguém? Vocês compartilham essa informação sem citar os nomes dos pacientes? Como funciona isso? A questão do contar é bem complexo isso, né? Porque a gente tem um código de ética. Aliás, na minha sala em cima da mesa tem um livrinho, que é o código de ética que o Conselho Federal de Psicologia fez, então está lá à disposição para o paciente se ele quiser olhar. O sigilo é muito importante. O sigilo profissional é muito importante. Então, muitas vezes a gente fala em palestras ou para colegas de profissão, a gente comenta casos sem citar o nome das pessoas. É um paciente, como eu contei para você agora da técnica que eu fiz de dramatização do lado bom e o lado ruim do fulano de tal, né? Que eu não te citei, que você não sabe quantos anos ele tem, você não sabe quem é ele. É uma pessoa. Tanto é que eu tô com um projeto aí, eu tô com umas coisas, eu tô a fim de escrever um livro sobre histórias de psicoterapia, mas meu filho é jornalista, eu quero pedir apoio dele, porque eu queria que ele conseguisse escrever em formas de conto. Para ficar, sabe, umas histórias assim legais de você, gostosas de você ler, mas que ao mesmo tempo mostre que aquilo é fruto da psicoterapia, né? Aquela conversa. É um assunto de psicoterapia. Então o sigilo é muito importante. Então o nome a gente nunca fala, né? Endereço, nada. Às vezes a maioria das vezes nem a idade. A gente, entre colegas, a gente comenta, muitas vezes para trocar, principalmente no trabalho do médico com o psicólogo, para a gente poder trocar
informações e ajudar melhor o paciente, ou em palestras ou num livro, como eu coloquei, você pode citar um caso sem colocar o nome, sem citar nomes, isso pode acontecer, tem muitos livros. Existe só uma questão que a gente abre o sigilo da sessão. Por exemplo, quando a gente atende menor de idade e esse menor de idade está correndo risco de vida. Então, mas nunca o conteúdo da sessão. Nunca o fulano falou que vai se matar. O fulano falou que estão ameaçando ele de morte. O fulano... Não. Nunca o que ele falou. Olha, está me parecendo... A nossa fala é sempre essa. Eu converso sempre isso com o adolescente. Porque na hora que eu vou conversar com o pai do adolescente, é sempre assim, ó. Me parece que a Maria da Silva está com uma ideação suicida. Procura um psiquiatra. Corre, vai ver medicação, entendeu? Ela está falando muito de... Ela está aparecendo nas sessões a questão da morte. Então, atenção a isso, atenção a isso, atenção a isso. É a mesma coisa que a violência. Se alguém sofrer violência, eu vou contar. Para os pais, para os familiares, para a polícia. Entende? Então, o nosso sigilo, ele vai até a outra pessoa não estar correndo risco de vida. Ou não está ameaçando outra pessoa a correr o risco de vida. Coisa que ainda bem nesses 30 anos eu nunca presenciei. Que bom, né? Mas é isso. Não se fala os nomes e o sigilo de contar o conteúdo da sessão é só quando a pessoa está correndo risco de vida ou ela está falando que vai fazer alguma coisa para que alguém corra risco de vida. Aí sim se abre o sigilo. Só nesse momento. No resto, o que se fala na sala de terapia fica lá para sempre. Legal, ótimo. Regiane, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Foi um papo assim incrível. Espero que você volte outras vezes. A gente já vai agendar aí para ter mais conteúdos. A gente vai soltar aí as perguntas pro pessoal na internet. Eu queria que você passasse o seu Instagram para o pessoal te seguir e também endereços de locais onde você atende, para o pessoal te conhecer também. Legal, queria agradecer a oportunidade, Renan. É sempre gostoso a gente bater papo, principalmente quando você é praticamente encantado com o que se faz, né? É aquilo que eu falei para você, a psicologia me escolheu, não fui eu que escolhi, e a sexualidade também me escolheu. Então, eu sou muito grata, né, à vida por trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que faz sentido, que toca meu coração. Então eu queria te agradecer. O meu Instagram é Regiane8806 e eu estou Cremed Vida Mental. Então procure a Cremed, Rua Banda 75, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Eu tenho um Facebook, mas eu acesso muito pouco. Mas quem quiser, Regiane Rodrigues, eu acho que pelo Instagram fica mais fácil, né? Legal. E pode me chamar que a gente conversa de outros assuntos. É sempre um grande prazer bater papo. É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.